Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. O anseio do meu coração é que a palavra de Deus, ela caia sobre nós como uma chuva do tempo certo e produza os frutos desejáveis pelo Senhor. Nós dependemos dEle, da graça dEle, do favor dEle. Todos nós que aqui estamos, indistintamente, eu, você, todos nós precisamos da graça do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém? Uma pergunta: por que Nicodemos foi atrás de Jesus? O que levou Nicodemos a sair à noite e buscar Jesus? Pensa um pouquinho. Nós acabamos de ler o texto bíblico, precisamos ler o texto com entendimento, com compreensão da parte de Deus. E eu queria começar com essa pergunta: por que Nicodemos foi atrás de Jesus? O que o levou a buscar Jesus? E nós temos que encontrar essas respostas aqui no texto, para não ficarmos divagando e também não perdermos o sentido de uma boa hermenêutica e de uma boa interpretação. Havia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus era o grupo religioso mais dedicado dos dias de Jesus. Eles eram parte do judaísmo. O judaísmo tinha vários ramos: saduceus, fariseus e outros ramos. Mas os fariseus era o povo mais dedicado, religiosamente, extremamente dedicado a Deus. Eles eram daqueles que jejuavam no mínimo 3 vezes por semana. Davam o dízimo de tudo que possuíam, até da hortelã, do endro e do cominho, eles davam o dízimo. Eles eram extremamente dedicados nas suas idas ao templo e nos sacrifícios que deveriam oferecer. Por que um homem tão religioso, tão dedicado desse jeito, ele vai atrás de Jesus? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse:
sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele era extremamente religioso, era um príncipe, era da nobreza e não era um homem pobre. Nicodemos era um homem muito rico. O que um sujeito rico, nobre, extremamente religioso, que cumpria todos os ritos com rigor, por que ele vai atrás de Jesus? O texto diz que ele vai atrás de Jesus à noite e diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu acho que essa última parte do versículo responde à questão. Nicodemos vai atrás de Jesus porque Deus era com Jesus. A religião de Nicodemos, a sua vida religiosa, não lhe garantia a presença de Deus. Ele não tinha a mesma presença que Jesus tinha, a mesma presença de Deus. Apesar de ser extremamente religioso, apesar de ser muito bem-sucedido, a consciência lhe traía. Ele não tinha convicção de que Deus era com ele, mas ele sabia que Deus era com Jesus e ele queria saber por que Deus era com Jesus e não era com ele, mesmo sendo tão religioso. O que o leva a Jesus é porque a sua vida religiosa não era satisfatória. Apesar dos ritos, apesar da dedicação religiosa que ele tinha, ele não estava conseguindo conectar-se com Deus. Ele não tinha essa conexão com Deus que Jesus tinha. Jesus tinha algo que ele não tinha. Ele era religioso, mas não tinha certeza e nem convicção de que Deus era com ele. Esse é o ponto mais principal de todo esse texto que nós acabamos de ler. Não basta ser religioso. Sucesso financeiro, ser bem-sucedido, ter um bom nome, ser um nobre, não tem sentido nenhum se não tiver conexão com Deus, se não tiver certeza de que Deus é presente na minha vida. Rabi, sabemos que és vindo da parte de Deus. Mestre, eu tenho certeza que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Deus é com o Senhor. Deus é presente na sua vida. E é um fato. Deus é presente na vida de Jesus. O Espírito Santo é presente na vida de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nicodemos tinha certeza de que Deus era com Jesus. O que havia em Jesus que o conectava com Deus e a sua religião de Nicodemos não conseguia fazer isso? Há muitas expressões religiosas nos dias atuais que não conseguem nos conectar com Deus. Há algumas maneiras de viver a vida religiosa que não passam de ritos, de crenças esvaziadas de significado e sentido, mas que não nos levam a Deus, não nos dão essa consciência de que Deus é comigo, de que Deus está presente na minha vida. E essa era a grande questão de Nicodemos. Eu quero saber por que que Deus é contigo e não é comigo da forma como é com o Senhor. E qual foi a resposta de Jesus? em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode fazer parte do reino de Deus. Não é muito triste? Um sujeito extremamente esforçado, religiosamente falando, mas que não faz parte do reino de Deus. Ele não faz parte do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que reino de Deus é esse que Jesus está falando? Reino nos traz à mente, à memória, a reinado, domínio. O reino de Deus, ele não é geográfico nesse momento em que Jesus está falando com Nicodemos. Não é como o reino da Inglaterra, o reino da Dinamarca, outros reinos que ainda existem por aí. Não, o reino de Deus, ele não é geográfico, mas ele é espiritual. Fazer parte do reino de Deus significa estar espiritualmente debaixo do domínio de Deus. Como o reino de Deus é espiritual, e Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, você não faz parte do reino de Deus, porque para fazer parte desse domínio de Deus, da presença de Deus, estar espiritualmente ligado a Deus, conectado com Deus, tem uma condição sine qua non. E a condição sine qua non é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode fazer parte do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele é espiritual. Significa, repito, estar espiritualmente debaixo do domínio espiritual de Deus. Estar debaixo dessa atmosfera espiritual da influência de Deus. Estar debaixo desse guarda-chuva espiritual que é a influência de Deus. Isso é o reino de Deus, é o domínio de Deus, é a manifestação da vontade de Deus, do seu reino, do seu domínio. Qualquer ser humano, para fazer parte do reino de Deus, precisa nascer de novo. Aí vem a pergunta: será que eu faço parte do reino de Deus? Será que eu nasci de novo? Porque se não nascer de novo, e graças a Deus que não sou eu que estou dizendo, ao Senhor Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode participar. Reino de Deus, aqui não é longínquo, aqui não é os céus, não. Reino de Deus, a pergunta do Nicodemos é, por que Deus é contigo? Eu percebo que Deus é com o Senhor. Eu percebo que Deus é presente na sua vida. Eu percebo que você está conectado com Deus, Jesus. Eu percebo que você está ligado com Deus, está conectado, você está nesse domínio de Deus. Isso é notório, isso é perceptível. Como é que eu faço para fazer parte disso? A resposta de Jesus é, só tem uma maneira: se você nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qualquer um de nós que aqui estamos, para entrarmos debaixo desse domínio do reino de Deus, tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É o que Nicodemos pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? O que ele precisa fazer? Ele vai voltar ao ventre da sua mãe?
Jesus disse: não, Nicodemos, alto lá. Nascer de novo é nascer do Espírito. E preste atenção que nascer do Espírito aqui está em letras garrafais. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como pode alguém nascer de novo? Nascer de novo é o que nós chamamos de regeneração. Nascer de novo não é uma reforma. Esses dias eu fiz uma série de exames, estava com umas dores, muitas dores, e ali nos exames realizados me constatou aqui na cervical algumas hérnias, outra hérnia na lombar, outro desgaste no quadril. E um amigo me perguntou: Jesus, como é que você está? Como é que foram os exames? Eu contei para ele. Eu falei: nossa, mas sua lataria está ruim, hein? Você está precisando de uma lanternagem, O que Jesus está falando aqui espiritualmente não é uma lanternagem. Nós não precisamos de uma melhoria, nós não precisamos de uma reforma. Nós precisamos ser transformados. Nascer de novo é ser transformado por Deus. É virar do avesso. É mudar na natureza, gente. Por isso que esse novo nascimento não é algo que o homem pode fazer. Não tem esforço humano, não tem ascese, não tem dedicação humana, esforço humano, vontade humana que possa operar essa transformação na nossa vida. Isso é um milagre. Nascer de novo é um milagre, é uma obra do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso miraculosamente. Somente Ele que pode realizar essa transformação. O máximo que a religião pode fazer é uma lanternagem. Às vezes a pessoa começa a seguir um rito religioso, alguma coisa assim, e ela melhora. Aprende uma linguagem nova, aprende comportamentos novos, mas se não houver uma mudança, uma transformação, é só lanternagem. Tem que ser transformado na natureza. Para a gente entender isso, não é? Conta-se que o rato, quando ele pressentia a presença do gato, ele começava a suar, de medo, ter sudorese, ficava calafrios, medo, quando ele pressentia a presença do gato. É uma historinha, obviamente. Aí naquele medo, naquela angústia, naquele pavor todo, ele pede para sua fada madrinha, um conto infantil, conta para ela: olha, todas as vezes que eu vejo o gato, eu morro de medo, eu sinto suor, meu coração bate, parece que vai sair pela boca. Ela falou: tá bom, vou dar um jeito. Pum, transformou ele num gato. Agora, como gato, todas as vezes que ele escuta o rugido do cachorro, ele morre de medo, o mesmo suor, o mesmo medo, o mesmo batimento cardíaco, o coração que quer sair pela boca, volta novamente, todo aquele pavor, todo aquele medo. Tá bom, vou te transformar num cachorro.
e ele vira um cachorro, e quando ele vira um cachorro, ele escuta o rugido do leão, o mesmo medo, o mesmo pavor. Aí ela vira e diz para ele: não adianta nada, eu estou te transformando por fora, mas o seu coração continua sendo um coração de rato. Se o coração não for transformado, e aí que está o problema, gente, porque ninguém consegue fazer isso se não for Deus, se não for uma ação divina. A outra ilustração que eu posso dar para vocês está lá no capítulo 2 do Evangelho de João, que nós lemos aqui hoje de manhã. Jesus foi num casamento em Caná da Galileia, e ali naquele casamento aconteceu um fato inesperado, acabou o vinho. E quando acabou o vinho, gerou um transtorno, a alegria do casamento acabou. Aí veio a mãe de Jesus e falou: o vinho acabou, está todo mundo triste, acabrunhado. E aí Jesus então diz para ela: olha, não é chegada a minha hora. E a mãe de Jesus, Maria, vira para aqueles serventes que estão ali e diz: olha, fazei tudo quanto ele vos mandar. Obedeçam Jesus, tudo que ele mandar fazer, vocês façam. E Jesus chegou para aqueles servos, para aqueles serventes, e deu uma ordem absurda. Disse para eles: lá estavam as talhas que eram usadas para os judeus lavarem as mãos, se purificarem. Jesus disse para ele: enche essas talhas de água. Cada talha daquela continha aproximadamente 60 litros. Eles enchem aquelas talhas d'água. Depois que eles encheram as talhas d'água, Jesus falou para eles: agora tirem e levem para o mestre-sala. Quantos já ouviram essa história? Eles puseram o que lá dentro? A água. Quando eles obedeceram Jesus, tiraram a água posta, levaram para o mestre-sala. O mestre-sala tomou, o que ele disse? Esse é o melhor vinho que eu já bebi em toda a minha vida. O que aconteceu ali? Um milagre. Água foi transformada em vinho quando eles obedeceram Jesus, quando eles confiaram em Jesus. Nascer de novo, que Jesus está falando para Nicodemos aqui, é ser transformado de água para vinho. É o mesmo milagre. O mesmo milagre que Jesus operou naquela água, transformando ela em vinho, Jesus opera na nossa natureza, Jesus opera no nosso coração. Essa é uma das melhores coisas que pode acontecer com o ser humano. Ter a sua vida completamente transformada. Quantos de nós aqui daríamos tudo para ter uma segunda chance na vida? Para começar do zero. Zerar e começar uma nova história. Uma nova vida. Jesus pode fazer isso. E somente Ele que pode fazer. Quando nós vamos para Jesus e cremos em Jesus de todo o nosso coração, Jesus opera esse milagre na nossa vida. Esse milagre que Ele disse para Nicodemos, nascer de novo. O novo nascimento é um milagre, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não tem como o ser humano participar dessa obra. Nossas boas intenções não nos ajudam nesse sentido. Os antigos tinham uma prática que era chamada de ascese, de ascender, né? Eles se isolavam no deserto, subiam a montanha para poder buscar a Deus. Nenhum esforço humano é capaz de gerar essa transformação.
ou o Senhor age bondosamente, graciosamente, miraculosamente, realizando essa transformação na nossa vida, ou nós não conseguiremos fazer nada, absolutamente nada. O novo nascimento é uma transformação, é de água para vinho, é o exemplo desse milagre que Jesus realizou. Nessa ação divina, o princípio da vida espiritual é implantado em nosso interior. Em Jeremias 31, 33, o Senhor disse o seguinte: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Ou seja, é algo que Deus faz. É dentro do nosso coração, é dentro do nosso interior. É uma mudança de mente, uma mudança de coração, mudança de valores, mudança de propósito. É algo sobrenatural, é algo divino. Uma pessoa que não amava a Deus, que não conhecia a Deus, que era entregue ao pecado, que vivia para si mesmo, autocentrado, egoísta, de repente, esse milagre de Deus acontece na sua vida e ele deixa de ser autocentrado, deixa de ser egoísta, deixa de ser mentiroso, deixa de ser adúltero, os seus pensamentos, a sua mente sofre uma transformação. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu sou muito grato a Deus, gente, mas muito grato. Eu sei quando Deus fez isso na minha vida. Eu sei quais eram os meus pensamentos e sei depois que pensamentos que Deus começou a colocar na minha mente. Eu sei os sentimentos que Deus começou a colocar no meu coração. Em Ezequiel 36, 26, 27 está escrito assim: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. É Deus quem faz isso. É uma transformação que vem da parte do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, nasceu de novo, é uma nova criação, é uma nova geração. As coisas velhas ficaram para trás, os pensamentos velhos, os desejos velhos, a vontade velha, as inclinações da velha natureza ficou para trás. É uma nova criatura, é um novo homem. É uma nova mulher, agora que inclina-se para Deus, para a vontade de Deus, para os desejos de Deus. Aleluia. Só Deus pode fazer isso e Ele faz. Nascer de novo é ser virado do avesso, passar por uma transformação espiritual que muda as inclinações. O homem natural, filho de Adão, o velho homem, as suas inclinações são para o pecado. As suas inclinações, os seus desejos é para o pecado e é para a morte. Mas aquele que nasceu de novo, que sofreu essa transformação espiritual, as suas inclinações agora são para Deus, para a vontade de Deus, para a santidade de Deus. Amém? Se essa obra de Deus não aconteceu na nossa vida, nós vamos ficar igual o rato. Pode parecer um gato, pode parecer um cachorro, mas o coração continua sendo de rato. O pessoal conta também, né? São essas historinhas das nossas fábulas e lendas que nos ajudam a entender o que eu estou tentando dizer para vocês. É que dizem que um sapo foi transformado em príncipe. Já ouviram muito essa historinha, né? Os mais antigos aqui. E diz que o sapo foi transformado em príncipe.
mas o coração continuou sendo aquele coração de sapo. E um dia o rei dá um jantar maravilhoso, põe todas aquelas iguarias sobre a mesa, está lá o sapo, agora príncipe, mas continua sendo o sapo, assentado à mesa. E diante daquelas iguarias todas, uma mosca, maldita mosca, começa a sobrevoar a mesa. Quando menos se esperou, o príncipe esticou a língua e pescou a mosca. Por quê? Continuava sendo sapo. Não houve uma transformação. Nicodemos havia nascido numa cultura religiosa. Culturalmente, ele aprendeu a ser religioso. E Jesus falou para ele: Nicodemos, você é um cara muito legal. Você é gente boa, honesto, jejua, não é adúltero, mas se você não nascer de novo, dessa operação sobrenatural do Espírito Santo, você não vai ter a conexão com Deus que você está querendo ter. Você não vai ter vida com Deus como você anseia ter. Porque a única forma de se ter vida com Deus, conexão com Deus, intimidade com Deus, fazer parte do domínio de Deus, é quando nós nascemos de novo. É uma ação do alto, é uma ação de Deus, é uma ação sobrenatural. A aparência física continua a mesma, mas diferentemente lá do rato que virou gato e etc e tal, nós somos transformados por dentro. É uma nova essência. Eu estava lendo aquele livro Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Muitos aqui conhecem, a Marilane me contou que foi através da leitura desse livro que o seu pai conheceu o Senhor Jesus. Ela é uma islâmica, de família nobre, paquistanesa, e aquela sede dentro do coração, sede de Deus. E o Senhor lhe dá um sonho. Ela sonha com Jesus, ela sonha com a Bíblia, ela sonha com João Batista. Nunca tinha ouvido falar de João Batista. Já tinha lido no Alcorão sobre Jesus, mas de João Batista nunca tinha ouvido falar. Aí sai atrás perguntando quem é esse João Batista. E aí alguém lhe explica a Bíblia, ela se rende a Jesus, se torna uma nova criatura, e os seus criados, que ela era muito rica, os seus criados começam a dizer para ela: a senhora está diferente. A senhora está diferente, o seu olhar é diferente. Tem uma paz, tem uma alegria, tem algo diferente na sua vida. Porque quando a pessoa nasce de novo, quando alguém nasce de novo, essa presença de Deus, essa conexão com Deus, né? Estar debaixo do reino de Deus, do domínio de Deus, isso muda completamente a vida da pessoa na essência, na natureza, na essência, né? Isso é mudado. Um ser humano só pode passar por essa experiência gloriosa, extraordinária, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando ele crê em Jesus, deposita em Jesus a sua confiança, fazendo de Jesus seu Senhor e Salvador. A sua vida é completamente mudada, acontece esse novo nascimento. O Senhor Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Uma nova vida, a vida de Deus começará a borbulhar no nosso coração. O coração agora
terá novas inclinações. Quem nasceu de novo? Como é que eu sei se alguém nasceu de novo ou não? Como é que eu sei se eu nasci de novo? Pelas inclinações do coração. Pela fome de Deus ou não. Pelo desejo de Deus, pela vontade de Deus e pelas coisas de Deus. O coração agora tem novas inclinações para Deus, para a vontade de Deus e para as coisas de Deus. Não tem mais prazer no pecado e nem nas coisas do mundo. A alegria agora é buscar ao Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Assim é aquele que nasceu de novo. Por que que Nicodemos vai atrás de Jesus? Porque ele viu que Deus era com Jesus. E ele sabia que ele era religioso, que ele era um príncipe, que ele era nobre, mas ele não tinha a mesma conexão com Deus que Jesus tinha. Mestre, é notório que Deus é contigo. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E minha pergunta nessa noite, encerrando, é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? É uma nova criatura? Seu coração se inclina para Deus? Prazer, alegria da vida está em Deus, na vontade de Deus. Os desejos agora são os desejos de Deus. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não se iluda, não se engane, por favor. Em nome de Jesus. Se não nascer de novo, Jesus disse, não pode, não participa, não faz e não fará parte do reino de Deus. Vamos orar nesse momento. Quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, a minha oração foi mais ou menos como a de Paulo. Senhor, eu quero ficar livre do sangue daqueles que me ouvem nessa noite. Eu quero ficar livre da responsabilidade de não lhes anunciar a mais pura expressão da verdade. E a verdade é, se alguém não nascer de novo, se não sofreu essa operação miraculosa de Deus, de mudança de inclinação, de mudança de coração, mas cresceu numa igreja, aprendeu a ser religioso, está pegado à religião, de ir no templo, de ir na igreja, mas as inclinações não foram mudadas e não foram transformadas, não nasceu de novo. E aqui eu me preocupo muito com os nossos filhos. Os nossos filhos que nascem numa cultura cristã, numa cultura religiosa, eles precisam também nascer de novo. Eles precisam ter essa experiência de novo nascimento com Deus, de novo nascimento com o Senhor. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Senhor, vivemos dias de tantas falácias, de tantas ilusões, de tantos enganos, de tantas mentiras. Mas a palavra do Senhor nos norteia e é através dela, Senhor, que nós somos mudados e transformados. E a palavra do Senhor é muito clara. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode participar, não entra no reino de Deus. E esse nascer de novo, Senhor, é um milagre, é uma operação miraculosa da parte do Senhor. Por isso que nós pedimos ao Senhor nesse momento, sonda os corações aqui nessa noite. Que haja uma operação sobrenatural do Senhor, trazendo consciência dessa necessidade
dessa transformação, e não apenas de uma reforma, de uma lanternagem, mas de ser completamente transformado nos desejos, na essência, na natureza, uma natureza segundo Deus, uma natureza divina, uma criação de Deus. Opera, Senhor, esse milagre, porque é só o Senhor que pode fazê-lo. É a nossa súplica em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.